Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos sim. Ótimo. Boa Boa noite. noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse curso de licitação de requisitos. Olha, Gabi. Oi, Gabi. Oi, Marina. Olha, tem um bocado de gente conhecida aqui. Sim. Gente fazendo o curso pela segunda vez, que eu tô vendo aqui. Legal. Luiz Bora Felipe. começar? Se for chegando mais gente, eu vou aceitando aqui. Bom, gente, bem-vindos a esse curso de licitação de requisitos. A nossa primeira aula vai ser a introdução a requisitos, as restrições e aos níveis. É só conferir, tá todo mundo me escutando, né? Não. Não. Tá sim. Tá. Vamos lá. Primeiramente, quem somos nós do Learner Lab? Temos a nossa orientadora, professora doutora Jacilane, que coordena a gente. Temos a Gabriela, temos a Marina, eu, o Rafael e o Thiago Natalis. Acho que estão todos aqui com a gente hoje. E o que é o Learning Lab? O Learning Lab, Marina vai explicar para a gente. Vai não, Marina, explicar, né? Não? Não, mas eu posso falar. O Learn Lab, ele foi um laboratório que a gente criou, né? Por que a gente criou esse laboratório? Porque, assim, a gente sempre via a necessidade mais ou menos, né? A gente sempre viu dores dos alunos de falar, tipo, cara, mas eu não me identifico com a área acadêmica, eu não sei se realmente eu quero isso, mas eu quero também ver outras áreas, né? Eu quero ir para o mercado, eu quero ver como é que eu posso fazer isso diferente. E quando a gente surgiu, né, a ideia do Learning Lab foi justamente pegar essas dores, então que a gente fez formulários, a gente buscou o que seria o diferencial, né? Porque academia por academia a gente tem vários laboratórios para isso, então a gente gostaria de se fazer diferente, né? E como é que a gente se faz diferente? Tentando buscar um problema do outro, né? Tendo a empatia pelo outro, ao ponto da gente traçar uma abordagem. E a nossa abordagem foi o Learning Lab, foi essa questão de linha de pesquisa de inovação, de conhecimento e liderança. Inovação, quando a gente fala de inovação, conhecimento, liderança, aí vem todas as metodologias ágeis, vem toda essa questão de como o mercado de trabalho, ele está toda hora inovando, às vezes a gente não consegue, no caso, nem a literatura na faculdade, eles conseguem acompanhar esse ritmo, né, esse ritmo do mercado de trabalho que está toda hora sempre buscando essa inovação. Então, nosso diferencial é isso, é buscar inovar e mostrar para vocês, né, a gente não ficar apenas numa bolha de que é isso e pronto, né, a faculdade no caso, a literatura é isso e não existe outras coisas ou algo assim do tipo. Então, a gente abre novos horizontes para você conhecer várias outras áreas, coisas que também não são nem abordadas na faculdade, quando a gente fala até de liderança na prática, por exemplo, teve até um curso sobre isso, quando a gente fala um pouco sobre conhecimento, quando a gente trabalha sobre gestão de conhecimento. A gestão de conhecimento é um âmbito muito novo, porque ele veio da engenharia de produção e começou a adentrar agora na engenharia de software, começou a entrar nesse âmbito tecnológico. Então, quando a gente começa a abordar esses temas e começa a instigar vocês a fazerem isso, a gente busca um diferencial. E a gente busca que vocês, né, sejam também um diferencial do mercado de trabalho. Porque só fazer a graduação e terminar e não buscar por nada, tipo assim, que tipo de profissional você seria? Então, a gente está buscando isso e espero que vocês consigam sentir um pouco dessas linhas de pesquisa quando a gente abordar alguns temas, quando a gente for ter algumas trocas, né? A gente vai ter muitas trocas também nessa área de mercado, como a gente já tem essa atuação, então a gente pode ter trocas sinceras em relação a isso. Então, mais na frente vocês vão entender um pouco. Se deixar eu vou falar horrores, né? Tipo, as pessoas têm que comparar também isso, né? Tipo, eu tenho esse problema de falar demais. Como vai funcionar o curso, pessoal? O curso é um curso rápido, 3 aulas por semana.
2 semanas de aulas teóricas, mais uma prática, que vai ser um trabalho final. E a gente vai fazer lá no final uma formação de equipes pelo sorteador, para definir essas equipes e fazer esse trabalho final. E essa avaliação, né, o curso vai ser pelo trabalho final, a gente vai trabalhar por alguns critérios. A gente vai avaliar o desempenho da equipe, a qualidade, a completude, a corretude e a consistência. E também sempre vai ter um Kahoot ali no final das aulas para testar o conhecimento de vocês, para ver se vocês conseguiram captar tudo direitinho. Vamos começar as aulas. Vocês sabem o que é requisito? Bom, aqui eu dou para vocês... Tá, uma dúvida sobre requisitos, tá? Alguém já pagou os clientes de requisitos ou não sabe o que é requisitos? Um treino de paraquedas para aprender, continue mais, como é, para a gente ter um pouquinho de nivelamento. É isso, né? Entendi. Todo mundo conhece requisitos? Tem essa matéria esse semestre no... Ah, Ana Lara, você conhece, Ana Lara? Luiz Felipe, não. Olha, Ana Lara, você conhece requisitos? Tem bastante gente que eu tô vendo que trabalha com requisitos, né? Ah, legal. É interessante, né? Tô vendo pessoas que trabalham com requisitos. É uma responsa, né? A gente vinha aqui, né? Já, olha lá o Ana Marina. Oh, mal. Já pagou algumas cadeiras que envolvem requisitos. Requisitos, né? Falar assim. Atualmente, acho que eu e a Marina, a gente está nessa área, né? É uma coisa, né? É uma área, assim, bem desafiadora, porque é o que a gente vê na literatura, às vezes não bate tanto com o mercado, então a gente sempre tem que estar se adaptando à necessidade daquela empresa ou daquele projeto. E requisitos, eu achava que era super simples. Quando eu vi a disciplina de requisitos, né? É só isso. Né, Marina? Lembra? É só isso. Amiga, é muito fácil. Quando a gente coloca na prática, até para a gente diferir, né, o que é requisito funcional, o que não é não funcional, o que é quando a gente coloca dentro de uma regra de negócio, o que é que não, o que é cabível não, é algo um pouco mais diferente. E na faculdade eu achava que era tudo lindo, mas não é. Então, para a gente começar isso, né, toda essa brincadeira de como como funciona, a gente vai primeiro nessa questão do básico, né? Trabalho como analista de negócios júnior e preciso constantemente fazer a licitação, levantamento e refinamento. Interessante. Que chique, né? Analista de negócios, então você mexe um pouco com produtos, né? Então você tem toda essa interação com o cliente. Você sente alguma dificuldade em relação a essa interação com o cliente, até o ponto de levantamento de requisitos? Deixa eu ver o nome. Sim. Larissa. Respondeu? Eu não escutei. Falou sim? Respondeu. Ah, sim. Sim, legal. Sim. Se confunde. Eu entendo também. Todos. Então, a gente vai começar pelo o básico, né? O básico, a definição. Entre os tipos, sim. E quando eles podem ser cabíveis ou não dentro do projeto, né? Interessante. Então, é o que o Matheus vai continuar, né? A gente vai falar o básico primeiro, né? O que é isso tudo. Ele trouxe algumas citações. Eu acho que Somerville é famoso, né? É uma frase famosa. Nosso amigo. Aqui, pessoal, eu trouxe 3 definições de requisito de 3 autores bem famosos na engenharia de software. O primeiro, o Abbott, disse que requisito é uma função, restrição ou outra propriedade que precisa ser fornecida, encontrada ou atendida para satisfazer as necessidades do usuário do futuro sistema. Já Robertson disse: um requisito é alguma coisa que o produto tem de fazer ou uma qualidade que ele precisa apresentar. E o Somerville, clássico da engenharia de software, disse que requisitos de um sistema são descrições dos serviços que devem ser fornecidos por esse sistema e as suas restrições operacionais. Né? Deu para ter uma
breve definição do que é um requisito, né? E qual é o objetivo de um software? Né? Atender às necessidades de seus usuários. Ou seja, o objetivo é atender aos requisitos de seus usuários. Requisitos nada mais do que é a funcionalidade do sistema. Então, tudo que for funcional, ele vai estar dentro dos requisitos. E dentro desses requisitos, ele vai ter alguns tipos, né? Que ele vai falar mais na frente. E quando ele fala de objetivo do software, é literalmente isso, né? A gente atender às necessidades do usuário, né? Quando a gente fala, eu quero um software de logística, então vem todos os processos para a gente entender o que o cliente quer, para ver se realmente o cliente sabe o que ele quer. Então, a gente vem com essa facilidade, né, de conversar, de entender, que vem algumas técnicas de licitação também, que tem as entrevistas, que tem formulários, enfim, tem um monte de coisas que a gente pode abordar. E com isso, a gente sempre quer ter um objetivo principal, que é atender a necessidade dele. Então, por isso que quando a gente bota essa necessidade dentro desses processos, vem algumas metodologias, como, por exemplo, a gente utiliza o Scrum para quê, né? Para a gente ir validando com o cliente de uma forma mais interativa, né? Cada necessidade, se isso atendeu, se não atendeu, tem até documentações também para o cliente validar, enfim. Então, existe tudo em prol desse propósito, né? Atender a necessidade do cliente e do usuário, né? E vamos começar com requisitos de software, né, em geral. Os requisitos vão descrever as funcionalidades, igual a Gabi acabou de falar, e os serviços do sistema. E também as restrições do sistema, que já no caso entra nos não funcionais, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Também tem 2 níveis de requisitos, os requisitos do usuário e os requisitos do sistema. Os requisitos do usuário são declarações em linguagem bem natural sobre as funções que o sistema deve fornecer e as restrições sobre as quais deve operar, escrito para os clientes, né, para mostrar para o cliente ali o que está sendo feito. Exemplo, o sistema deve gerar relatórios mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês. A gente está vendo em negrito uma função. O que o sistema deve fazer? Que é o quê? Gerar relatórios. Quer falar alguma coisa, Gabi? É bem interessante isso. Acho que quem já pagou disciplina com o Oswaldo, ele sempre faz esse exemplo, né? Sim. Tá, quando a gente fala de requisitos do usuário, né, o sistema deve gerar relatórios, né? Porque é como se fosse mais para o cliente, né? O que o usuário deve receber em relação ao cliente. Então, eu acho que o Matheus vai ter outros exemplos aí que ele pode exemplificar cada vez mais. Sim. Eu só queria falar assim, naquele. E o outro nível é o requisito de sistema, que estabelecem detalhadamente as funções e as restrições do sistema. Aqui eu trouxe 2 exemplos, que é: o sistema deve gerar no último dia útil de cada mês um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica. O segundo exemplo: o sistema deve gerar o relatório para impressão automaticamente após 5h30 do último dia útil do mês. Ou seja, ele vai gerar automaticamente, vai deixar lá, o usuário não precisou fazer nada. Aqui, né, igual a gente está falando já aos pouquinhos, temos 3 tipos de requisitos: requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio. Tudo isso são os requisitos de software. Aqui a gente já começa, né, com os requisitos funcionais. Pode falar. Desculpa. Sobre os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio. É tudo muito novo para vocês? Eu não sei se alguém falou que tipo, só tinha pegado disciplinas, mas é tudo muito novo. Se a gente estiver falando muito rápido, então pede para ir um pouco mais devagar. Não é tão novo, então a gente pode dar essa visão geral, né? Tá, ok. Luiz Você Felipe. é novo, Luiz? 7 semestre. Depende. Depende. Engenharia de software.
Ah, legal. Então, a gente vai falando um pouco mais detalhado. E que você não for entendendo, você pode mandar, levantar a mão ou fazer algumas Falar perguntas no áudio. sim, para a gente ir tirando as dúvidas, porque eu acho que a maioria aqui já tem contato nessa área, então eu acho que tem pessoas aqui que já trabalham com requisitos assim. Então... Isso. Então vamos agora para requisitos funcionais. Os requisitos funcionais, gente, eles vão descrever o comportamento do sistema, as ações para cada entrada. É o que tem que ser feito pelo sistema e o que deve sair do sistema. Depende do tipo de software que está sendo desenvolvido, do conhecimento sobre o negócio passado pelo usuário e do que deve fazer o software. Exemplo, o software deve possibilitar o cálculo dos gastos diários, semanais, mensais e anuais com o pessoal. O software deve emitir relatórios de compras a cada 15 dias. Sabe quando você coloca um texto aqui no Meet, por exemplo, enviar mensagem para todos? Isso foi um requisito funcional. O sistema deve permitir que o usuário escreva no banco de dados, na caixinha de textos da caixa do chat. Isso é um requisito funcional. Requisitos funcionais são aqueles que descrevem o que tem que ser feito pelo sistema. Esse é um resumo. Ou seja, requisitos funcionais têm que ser feito pelo sistema. E agora, temos um exercício surpresa. A não ser que a Gabi queira falar algo a mais sobre funcionais. Não? Então vamos para o exercício surpresa. Todo mundo entendeu o que é requisito funcional? Para a gente continuar para esse exercício. Olhando aqui na tela. Sim? 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 Ótimo. Vamos então para esse exercício, hein? Rodrigo gerencia uma biblioteca e deseja contratar uma empresa para desenvolver um sistema, para informatizar todo o seu processo. O sistema deve fornecer um controle completo da biblioteca, informatizando funções de empréstimo, devolução e reserva de livros. Com esse sistema, Rodrigo deseja tornar mais rápido o processo de empréstimo e disponibilizar informações importantes para a gerência. Relatórios de empréstimos por cliente, empréstimos por livro e empréstimos no mês devem ser gerados pelo sistema. O valor total de empréstimos e multas devem ser calculados automaticamente pelo sistema. Uma vez que a biblioteca tem diversos funcionários, inclusive de níveis hierárquicos distintos, os usuários do sistema devem ser devidamente identificados. O sistema deve permitir também que consultas sejam realizadas de forma a informar ao usuário se o livro está disponível e agilizar o processo de busca do livro na prateleira. Agora eu pergunto a vocês, quais são os requisitos funcionais que podemos identificar para o sistema de Rodrigo? Vocês podem falar no chat, podem falar no áudio, sintam-se à vontade. Matheus, volta, para eles lerem, né? Também. É que dividido, né? Não dá para eles ler tudo. Reservar livro, calcular multa. Multa, cadastro do empréstimo, cadastrar o usuário, gerenciar empréstimo, gerar relatório de empréstimo, acho que a gente conseguiu bastante aqui. Calcular automaticamente. Acho que automaticamente seria não funcional. Né, Gabi? Será? 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 Bom, vocês identificaram alguns no chat e eu também separei alguns aqui para vocês. Antes de começar, eu só vou colocar aqui umas anotações que eu coloquei, que é o seguinte: fico na dúvida em algo que não está explícito. Como gerenciar o perfil de acesso conforme definido pelo usuário?
Tá, como gerenciar o perfil de acesso conforme definido pelo usuário? Eu acho que não sei se eu entendi bem, mas essa descrição foi bem rasa, né? E quando a gente fala, tá, vamos gerenciar o acesso, mas como seria esse acesso de perfil? Então, a gente deveria conversar com o cliente de, tipo, como seria que ele queria que ele quisesse fazer esse acesso? Seria através de permissões? Seria acesso de quê? Então, tem que ser definido pelo cliente ou seria um pouco mais detalhado? Isso, então ficou muito justamente isso que você disse. Se não está explícito, então se faz necessário a gente detalhar um pouco mais para ter essa clareza. Porque quando a gente fala de requisitos, a gente quer quanto mais claro, melhor. Para ver se a gente está sempre alinhados, entendeu? Porque fica muito abrangente, tá? Gerenciar perfil. A gente pode gerenciar o perfil de N formas. Como é que o usuário vai querer? No caso, como o cliente vai querer isso? Então, seria a gente conversar isso para chegar a um senso, né? Isso. Devidamente identificados, é funcional, né? Devidamente identificados. Volta lá, Matheus. Processo de buscar livros. Aqui tem, tá. Que devem ser identificadamente, sim. É funcional. Usuários dos sistemas, volta lá. Matheus, deixa eu ler. Sim, os usuários dos sistemas, eles devem ser devidamente identificados, sim. Há uma funcionalidade dentro do sistema, não uma regra de negócio. Isso. Aí, para a gente continuar, eu separei aqui alguns que eu consegui identificar. E antes disso, eu vou falar umas regrinhas que eu peguei aqui de dicas. Existe uma sequência lógica nos requisitos, na ordem dos requisitos. Os básicos são os de cadastro, né? Os famosos CRUD, que deve ficar lá em cima, os primeiros, bem básicos. Depois o processamento, o que o sistema faz. E o de impressão, que são os relatórios, que sempre vão ficar mais por último. E lembrando, gente, que requisitos são únicos, eles não se repetem. E eles têm essa numeração, igual vocês podem ver que eu coloquei aí, requisito funcional número 11, requisito funcional número 12, número 13, eles são únicos e devem ser numerados dessa maneira. O primeiro requisito que eu achei foi: o sistema deve permitir o processamento da reserva da obra literária com os seguintes atributos: data da reserva, data prevista para a retirada da obra, data prevista para a devolução, identificação do leitor, conjunto da obra, funcionário responsável pela reserva. O segundo foi: o sistema deve permitir a reserva apenas se houverem obras disponíveis no período indicado. E o último: o sistema deve emitir uma mensagem de alerta caso a reserva não pode ser confirmada. Vocês acertaram alguns, até está aqui, né, sobre o processamento da reserva, disponibilidade. Então, vocês estão craque. Agora chegamos nos requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais, eles vão descrever a forma como as ações têm que ser feitas pelo sistema. Referem-se a padrões de qualidade, confiabilidade, performance, robustez, etc. Apresentam restrições e especificações de uso para os requisitos funcionais. Definem se o sistema será eficiente para a tarefa que se propõe a fazer, ou não. Devem ser objetivos e verificáveis. Agora a gente vai ter alguns exemplos. Quer falar alguma coisa, Gabi? Não? Eu fico vendo essa carinha aqui no monitor. Outra dúvida que eu tenho. Eu sou das antigas. Eu gosto dos identificadores, dos requisitos. Gosto de fazer uma tabela e tal. Fico com vergonha de fazer isso aqui com um time que apega ser ágil. É errado eu usar identificadores? Não. O identificador no entanto, que ele é bem recomendado na literatura. E, independentemente de ser ágil ou não, eu acho que você identificar um requisito é até melhor a questão de organização, né? Então, vai depender muito do processo da sua empresa ou do processo de como vocês trabalham com documentação. Então, por exemplo, eu super utilizo os identificadores e tudo mais, porque como eu estou documentando, então eu acho que é mais prático, porque a gente só ir para o requisito tal, requisito 2 ou 3. Mas eu não sei, Marina, como é na sua empresa? Era até uma coisa que eu ia perguntar, porque estou vendo aqui no chat que tem várias pessoas que trabalham
no mercado de trabalho, com requisitos, né? E aí eu queria que vocês respondessem se vocês usam, fazem como uso de identificadores ou não. Eu utilizo, Eu não utilizo. eu utilizo porque eu acho, e nem acho que seja errado ou que seja certo, depende Nem muito de certo. como, depende muito de como é o processo da sua empresa, ou se você que está fazendo a documentação e acha que se faz necessário ter essa comunicação com o desenvolvedor dessa forma, eu acho que fica muito a critério. Então, eu utilizo mais para me organizar. Não acho que seja errado ou que seja certo. É, exatamente como eu acabei de dizer, não é errado nem certo, né? Vai muito da empresa e também de você como É porque analista. a maioria das empresas, eles têm processos bem definidos, né? Bem Uhum. explicados de templates, algo assim do tipo. Então, a minha, ela já utiliza. E aí, cadê a Lara para falar? É um pouco difícil gerenciar requisitos sem identificadores, porque a gente fica um pouco perdido, né? Mas eu utilizo bastante também. Então, a maioria utiliza. Já, assim, é muito difícil. Eu fico muito perdida, tipo, eu só boto o requisito, sei lá. Depende muito da organização, sim. Depende, porque muitas empresas já têm documentações prontas, né? Então, a gente segue seguindo aquele exemplo, e como ela tem uma documentação pronta, tem um processo pronto, então já sabe como unificar isso, né? Enfim. Até porque precisa da matriz de rastreabilidade, sim, tá. Os requisitos não funcionais é como se fosse uma otimização no sistema. Eu não levo nem para esse lado de otimização. Não, eu levo para o lado de restrição do sistema. Também, Otimizar, o que seria otimizar? Tipo, melhorar algo? Eu levo também mais para esse lado de restrição, algo que é restrito ali, aquele sistema, é algo do sistema. Por exemplo, eu, Gabriela, gostaria de fazer uma exportação em formato PDF para gerar um relatório de uma empresa. Você conseguiu perceber que eu restringi muito isso? Quando eu falo que eu quero gerar um relatório em formato PDF para eu ajudar os custos da minha empresa. Então, é algo que eu estou restringindo tanto que eu estou identificando, tipo, eu quero ele em formato PDF, ou eu posso PNG, ou algo assim. Isso. É mais como fazer, sim. Otimizar no sentido de eficiência. Mas quando a gente faz, quando a gente está fazendo requisitos, etc., algo assim do tipo, a gente vai querer eficiência e eficácia também dentro do nosso projeto, né? Então, a eficiência, ela não necessariamente tem que vir só de um requisito ou de uma restrição, ela pode vir dentro de uma funcionalidade também, porque a eficiência, ela está dentro do sistema, entende? Deu para entender? Tem alguém com mais alguma dúvida? Para a gente prosseguir? A Jas botou, né, que o requisitos não funcionais é como se fosse um atributo de qualidade, sim. Então podemos continuar, né? Nenhuma dúvida? Tá bom. Bom, pessoal, os requisitos não funcionais, eles têm classificações. 11 no total que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro é o requisitos de produto, que vão especificar ou restringir o comportamento do software. Exemplo, o sistema deve estar disponível de segunda a sexta, das 8 às meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Então, restringir o horário de funcionamento do sistema. O segundo, requisitos organizacionais. Requisitos gerais do sistema devido a políticas e procedimentos da organização do cliente e do desenvolvedor. Exemplo, os usuários devem se autenticar no sistema através de seus cartões de identificação. Terceiro, requisitos externos. Derivam de fatores externos ao sistema. Exemplo, o sistema deve respeitar a privacidade dos pacientes de acordo com as normas do Ministério da Saúde. 4. Requisitos de usabilidade. Requisitos associados à facilidade de uso,
da aplicação. Definem o nível de dificuldade que o usuário terá para executar as operações e estão relacionados com a interação do usuário junto ao sistema, normalmente associados à interface ou interação com o teclado, tempo de treinamento, etc. Exemplo: no software infantil, é necessário que a interface tenha cores e objetos grandes para facilitar a interação com as crianças. 5. Requisitos de confiabilidade. Quer falar? A questão da usabilidade é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? De quanto a gente pode deixar o sistema mais intuitivo e fácil para o usuário. Então, até mesmo, um exemplo, no software infantil, é necessário que a interface tenha cores e objetos grandes para facilitar a interação com os clientes, com as crianças. Tá. O sistema, como a gente pode perceber, é um sistema infantil, onde o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que, quanto mais a gente trouxer mais familiaridade para o usuário, melhor ele consegue navegar, ou melhor ele vai ter essa questão de fácil manuseio. Então, algo mais intuitivo, tá? A gente trabalhando com público infantil, então a gente vai começar a buscar cores, a gente vai buscar componentes, aquilo que faz remeter à realidade daquele usuário. Então, quando a gente fala de usabilidade, o fácil manuseio, a gente precisa entender qual o público do sistema, como eles se portam, por exemplo, eu vou fazer um sistema para pessoas que não têm tanto contato com a tecnologia, com as pessoas que são um pouco mais afastadas disso. Então, a gente começa a trabalhar como a gente pode deixar mais intuitivo possível para que eles não sintam tão dificuldade para navegar nesse sistema. Então, a gente sempre bate muito na tecla da questão de usabilidade. Até quando eu estou trabalhando nessas questões de projetos, eu peço para até minha mãe testar, sabe? Tipo, mãe, testa aqui, entra aqui e começo a prestar atenção ela navegando, né? E quando eu vejo que ela sente alguma dificuldade, eu já, então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? O que a gente pode ser mais intuitivo do usuário? Para mim é muito intuitivo porque eu tenho uma visão mais analítica de um projeto, né? Porque, se você perceber, sistemas, eles são muito padronizados, né? Quando a gente faz um sistema de, sistema de relatórios, sistemas com fluidos, enfim, eles são bastante padronizados. Então, a gente, sair dessa zona de conforto e dar para o outro, ou começar a fazer teste mesmo e falar, tá, realmente esse sistema está intuitivo. Então, a gente, pelo menos, é uma das coisas de qualidade, assim, que a gente bate muito, muito na tecla, de quanto mais fácil, melhor o sistema. Legal, às vezes eu uso meu filho de 6 anos, e é isso. Quanto mais pessoas, assim, um pouco mais distantes da tecnologia, assim, melhor, porque a gente começa a entender o impacto daquele sistema para aquela pessoa. Então, eu também utilizo muito isso. Minha mãe é minha cobaia, baixa no celular dela e, mãe, brinca aí, vamos brincar juntos. Outro ponto que eu considero também é que esses requisitos de usabilidade, gente, eles estão diretamente ligados também com a experiência do usuário, né? Se eu não tenho um sistema de fácil uso, se eu não tenho uma interface amigável, querendo ou não, vai impactar nessa experiência desses usuários. Eu vou usar um exemplo aqui que eu acho que é bem fácil para todo mundo que está aqui, né? Não para todo mundo, mas para as pessoas que usam. O Siga. O Siga, a usabilidade dele é péssima. Então, assim, a minha experiência com ele é péssima. Eu não gosto. E se alguém gostar aí, me diga, porque acho que ninguém gosta. A usabilidade é péssima. Então, impacta diretamente na minha experiência de uso com o sistema. Que até tem uma área específica, né? Que tem a parte de design UX, design UX, né? O famoso IHC, isso, interação humano-computador. Então, é a experiência do usuário em relação como se porta no sistema. Então, tem vários testes, né? O SIGA-L é um sistema de cadastro de alunos, então a gente começa a ter todos os acesso a disciplinas, a todos os trabalhos através desse sistema, sistema integrado de não sei o que lá, aquelas, né, que sabe de tudo. Sabe do SIGA do caso de vezes. Enfim, mas ele não é um sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas. E é isso. E ele não é um sistema legal, até mesmo quando você abre ele, você sente uma sensação ruim, sim.
das cores, dos ícones que são colocados lá, da forma que eles são abordados, não é intuitivo, e às vezes precisa de um apoiozinho ali para a gente conseguir manuseá-lo bem. Então, Primeiro é um acesso ao sistema estudante é sempre um terror. A gente assusta, a gente já fica com medo. É bem legalzinho, entre aspas. O quinto é o requisito de confiabilidade, que é associado à frequência e severidade de falhas da aplicação e à habilidade do software em recuperar-se. Exemplo, o sistema deverá garantir a integridade da matrícula efetuada pelo aluno. Requisitos de segurança associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados da aplicação. Exemplo, o sistema deverá ter uma base de dados protegida para acesso apenas de usuários autorizados. Sétimo, requisitos de desempenho. Estão associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta da aplicação. Transações processadas por segundo, tempo de resposta do usuário, entre outros. Exemplo, o sistema não pode demorar mais de 10 milésimos de segundo para consultar os dados do empregado. Requisitos legais. O sistema deverá atender às normas legais, tais como padrões, leis e etc. É bem interessante a gente falar sobre isso também, porque quando a gente fala de leis, tem uma coisa que está bastante em voga e eles estão muito em cima, que é a LGPD. Já ouviu falar? A Lei Geral de Proteção de Dados. É novo? Para mim é novo, pode falar. Tá, a Lei Geral, sim, em vigência nesse ano, e, tipo assim, eles estão assim, bastante no pé, tá? Então, a gente, pelo menos, quando a gente tem projetos na empresa, a gente está trabalhando muito isso, que nada mais é do que dar ao usuário a transparência da sua utilização dos dados, né? É como se você coloca o seu CPF e você tem que justificar o porquê, no sistema mesmo, tem que deixar transparente o porquê que ele vai utilizar esse CPF, se ele vai armazenar, no caso, nem pode armazenar os dados, né? Porque, enfim, vem toda essa questão de inconsistência e tudo mais. É um assunto bastante interessante, a LGPD, né, na área do direito. E tem várias abordagens, tem vários porquês, mas falando de uma maneira, de uma forma geral, né, porque eu não tenho tanta expertise nessa área, é mais você trazer transparência para o usuário. Então, tudo que você estiver fazendo, você tem que mostrar para o usuário por que você está utilizando aqueles dados. Porque, por muitas vezes, eu já vi sistemas que eu colocar informação e eu nem sei porque que essa informação está colocada ali. Até quando você, tipo, do nada, o pessoal da telemarketing fica te ligando. Aí tu pergunta, onde que ele conseguiu meu telefone? Exatamente. Por que ele conseguiu meu telefone e que direito eu dei para ele me ligar? Então, é só fazer aquele... Quando o pessoal da telemarketing te ligar e fala assim, senhora, onde você conseguiu meu telefone? Então, ela vai responder e pergunta se ela sabe um pouco sobre LGPD, que eles vão desligar. Porque isso é... Eles não podem fazer isso. Porque eles estão pegando um dado e estão colocando, tipo, estão tendo ações em relação a isso. O Clara me ligando, porque meu número é da TIM. E isso vai promover mais segurança no usuário, até se você entrar, tipo, um processo, indenizar, acho que sai uma graninha bem boa. Vai ser uma área muito promissora nos próximos anos, porque vai rolar muita multa a todos. Sim. Já entrei em vigor, né? Então, e a multa é bem baratinha, bem baratinha a multazinha para estar brincando com isso. Então, a gente, pelo menos aqui na empresa que eu trabalho, a gente está muito atento em relação a isso. Sei lá, o cliente chegou e falou assim, a gente está trabalhando com sorteios e não sei o que lá, então eu quero que você mostre todas as informações do usuário ganhador. A gente, pera, tipo, calma, como a gente vai poder mostrar todas as informações, desde CPF, número, etc., do usuário que ganhou um sorteio dentro de um sistema que vai englobar muitas pessoas. Então, a gente tem que verificar como é que a gente pode trabalhar isso, como é que a gente vai utilizar esses termos e etc. E também ver se faz necessário a gente explanar toda essa informação do usuário. Então, a gente vai conversando, porque a multa... a multa pesa.
Então é bastante interessante. Até se vocês quiserem pesquisar sobre isso, é uma coisa que está muito, muito em voga, tá? No mercado, tá batendo muito na tecla, tem lives explicando sobre isso. E eu acho muito interessante a gente não deixar bater. Isso. Como exemplo, eu coloquei o sistema deverá seguir regras das diretrizes do Banco Central no que diz respeito à audibilidade das transações efetuadas, especialmente com dinheiro, né? Imagina vazar dados que envolvem dinheiro. Multa caríssima. Nono, requisitos operacionais são associados ao modo como será implantada a solução, ordem de instalação dos pacotes ou as configurações iniciais do sistema. Exemplo, o sistema precisa que o subsistema responsável pelo gerenciamento do banco de dados seja previamente instalado na máquina servidora, conforme a tabela de configuração. Décimo, requisitos de desenvolvimento associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pela aplicação ou pelo seu processo de desenvolvimento. Exemplo, o sistema deverá permitir a compra de materiais atendendo às necessidades descritas pelos usuários, sem desrespeitar a lei correspondente. Quer falar alguma coisa, Gabi? É até um exercício que a Jace sempre bateu de frente muito com a gente, quando a gente iria escrever. Vocês que já tiveram uma noção, né? Alguns trabalham com requisitos. Vocês vendo essa descrição, vocês acham que ela diz muita coisa sobre? Você consegue entender? Ela está bem exemplificada? Vocês que já trabalharam na área, não, né? Eu lendo assim, eu disse assim, meu Deus, nossa, assim, se um cara chegasse para mim com essa descrição, eu ficava, mas é para fazer o quê? Não entendi, tipo, muito subjetivo. Então, a Jace sempre falou, olha, vocês têm que explicar o porquê, detalhadamente, por que você está fazendo isso, por que está utilizando isso, porque a gente precisa de transparência, porque aí tá, tipo, o sistema deverá permitir a compra de materiais, tá? Que materiais? Atender às necessidades escritas pelos usuários, tá? Quais são as necessidades descritas pelo usuário? Que leis? Qual é a lei? Desrespeitar o quê? Tá? Então, a lei da empresa. Tá, mas se for a lei da empresa, qual seria essa lei em específico? Exatamente. Todas as leis? Então, quando a gente for escrever um requisito, a gente... aqueles que são... quando a gente for escrever requisitos, quanto mais claro, objetivo e transparente o requisito, melhor. E até mesmo se... porque quando a gente escreve um requisito, a gente está fazendo comunicação com o desenvolvedor. De uma certa forma também, né? Aí a gente vai passar isso para eles. Isso. O que você me disse? Eu digo que preciso reformular esse requisito. Pode falar, Gabi, que eu vou falar. Fique à vontade. Não, eu ia perguntar aqui, pessoal, né, para quem está no mercado e para quem também não está, quando vocês descrevem requisitos, se vocês descrevem dessa forma como está no exemplo, ou se vocês usam mais hoje em dia, tipo, usa stories. Tem vários, né? Utilizo já fluxos. Eu também utilizo mais os stories. Eu utilizo fluxos de trabalho. De trabalho é um fluxo alternativo, os fluxos principais. E hoje em dia eu acho que é a melhor forma, assim, né? De se escrever requisitos. Aquelas... interessante, interessante. Eu, como usuário... Legal. E a última classificação é requisitos de hardware e software, associados a restrições de hardware e software usados para desenvolver ou executar a aplicação. Exemplo, o sistema precisa ser executado no sistema operacional Windows 11. Então, pessoal, antes da próxima surpresa, todo mundo entendeu requisitos não funcionais? Tem alguma dúvida? Sim, não? Não? Tudo ok.
Fechou. Resumindo, né, como sempre, requisitos não funcionais descrevem como devem ser feitos. Lembre-se disso. Tcharam! Mais um exercício surpresa. Rodrigo voltou. Rodrigo é gerente de uma biblioteca, né, como sabemos, e deseja contratar uma empresa para desenvolver um sistema para informatizar todo o seu processo. Os funcionários atuais têm familiaridade com a plataforma Windows. No entanto, o nível de conhecimento de informática pode ser classificado como baixo e ou médio. O período de novembro é o período onde existe a maior demanda por empréstimo de livros, pois é a época de provas finais. Por isso, o ideal seria que o sistema fosse entregue no máximo em outubro. É importante que o sistema não demande muito tempo para a geração de relatórios. Então, quais são os requisitos não funcionais que podemos identificar para o sistema de Rodrigo? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Digam no chat. Plataforma Windows. Deve ser feita em Windows. O que mais? Segurança com os dados das pessoas cadastradas. Tempo para emitir o relatório não pode ser maior que X segundos. Mais algum? O sistema deve ser acessível para todos os públicos. Isso aí. Eu consegui encontrar aqui os dois, que eu acho que vocês já falaram, né? Que é o sistema deve ser executado em computadores com sistema operacional Windows 10. E o sistema deve gerar um relatório em no máximo 5 segundos. Vocês podem reparar aqui também que quando eu listei esses requisitos, eu coloquei a classificação deles. Requisitos de hardware e software e requisitos de desempenho. Alguma dúvida, pessoal? É bem bacana, é bom para saber. Bom, e agora o último tipo de requisito são as regras de negócio. As regras de negócio definem a forma de fazer o negócio, refletindo a política interna, o processo definido e as regras básicas de conduta. São um conjunto de instruções que os usuários já seguem e que o sistema a ser desenvolvido deve contemplar. As regras de negócio existem independentemente da existência de um sistema. Uma regra de negócio não necessariamente será refletida no sistema como uma funcionalidade, mas ela com certeza determinará o comportamento de uma ou mais funcionalidades do sistema. A Jess colocou aqui, lembrando que existem outras regras de negócio. Confundi. Requisitos não funcionais. Outros tipos de requisitos Isso. não funcionais. Nossa, sim, Gente, muitos, é imenso. Muito mesmo. Confundi tudo aqui agora, ó. Aqui eu tenho alguns exemplos de regras de negócio. O produto somente será entregue ao cliente que realizar o pagamento. Somente serão aceitos pagamentos em dinheiro vivo. Não serão aceitos cartões de crédito, cartão de débito ou cheque. E como a gente pode diferenciar o requisito funcional de regra de negócio? A diferença entre requisito funcional e a regra de negócio, conceitualmente falando, é que o requisito funcional refere-se a o que o sistema deverá fazer, enquanto regra de negócio refere-se a como o sistema deverá fazer. Lembrem-se, é possível uma empresa mais arcaica viver sem software, mas mesmo uma empresa arcaica não consegue viver sem regras de negócio. É bem interessante essa frase, porque a regra de negócio ela não precisa estar embutida dentro de um software. É de como é a organização, né? Como, por exemplo, a forma de pagamentos, que mais? Existem várias coisas, sei lá, quando a gente trabalha em um software de equipamentos, existem regras de negócio, porque cada equipamento tem um tempo de garantia, tem um tempo de revisão, e etc. Então, vai muito além, vai mais dentro da cultura da empresa, né? Não dentro de requisitos de software em si.
Cada requisito deve também ter sua forma de pagamento. Por exemplo, eu vou lá escrever. O sistema ele deve permitir a forma de pagamento através de cartão de crédito, etc, etc. Então, aquilo ali, ele já vai, tipo, você especifica o cartão de crédito, débito, master, esse que lá. Já é um tipo de regra de negócio. Pode ser algo não tangível, mas que é um acordo interno, um processo interno. É um processo interno dentro da empresa. Quando a gente falou assim, a forma de pagamento. A forma de pagamento é algo X, né? Algo que é da empresa. Então, a forma de pagamento da empresa, digamos que ele só paga através de boletos e Pix. É algo interno deles, é algo que só eles estão fazendo, é essa política deles, entendeu? Então, essa é a regra do negócio deles. Eu gosto de pensar que regra de negócio é algo bem ligado à organização. Sim. Como a Gabi falou do pagamento, né? A minha organização ela pode receber pagamento em espécie, que é à vista, Pix ou cartão, mas outra organização pode receber só via transferências. É algo bem da organização, não levando para a parte muito do sistema. E a restrição não, é algo ligado diretamente ao sistema. Isso. Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida? É bem confuso, né? Sempre a gente confunde, né? Às vezes é regra de negócio com requisitos não funcionais. Eu até costumo, tipo, quando eu estou escrevendo documentação, eu consigo ver alguma regra de negócio aqui? Ou existe alguma regra de negócio aqui? Isso é uma regra de negócio ou um requisito não funcional? Então, passar, né? É bem confuso mesmo. Bom, agora, a slide de dúvidas, eu esqueci desse slide. Ninguém tem nenhuma dúvida não, né? Se tem alguma dúvida, aquelas, né? Uma dúvida... Sobre algum requisito, sobre não ter entendido, sobre que está muito rápido. O que é que vocês dizem? Tranquilo. Né, Bira? Tá tranquilo aí, né? Tá tranquilo aí também, Joyce, Ana Lara, Léo? Tá em casa. Estão em casa. Esse é exemplo de miojo ou não? Qual é esse exemplo? Não é na minha época, não. Vai, Darcio, fala aí. Ensinando como fazer um miojo? Sim, falando de processo. Mas isso é mais em algoritmo, não? Não, acho que eu lembro disso em PRS, teve um exercício assim. Usavam mais bolo com a gente. Teve o do bolo também. Não, mas é isso, né? Para algumas pessoas está sendo mais uma revisão. E aí vocês... bolo é clássico. Oswaldo mudou. Acho que a gente não tá sabendo. Legal. Não. Triste. O processo de fazer pipoca no fogão. Muito bom. Atualizou. Aí dá aquele... Cadê o balanço, a imagem do balançozinho? Não, essa aí não pode tirar, não. Gente, eu até pensei, será que eu coloco nesse slide? É o terror da engenharia de software. Eu não coloquei, exatamente por isso. É o terror da engenharia de software. Nossa, eu estava fazendo um curso, acho que era um bootcamp. Aí era de engenharia de software. Aí quando a primeira coisa que eu abro é aquela imagem do balanço. Nossa senhora, não. Já vi tanto. Aí só passo. Bom, já que ninguém tem nenhuma dúvida, agora, antes de a gente brincar um pouco, a nossa comunicação a gente vai ser pelo Telegram, pelo grupo do Telegram, que já está feito. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês. Todo mundo tem Telegram? É bem legal. Quando o WhatsApp caiu... É outro grupo, Darcy. É o novo.
É um É novo. outro grupo, mas é lá no Telegram também. Coisas novas, Pode Dar. São um grupo novo, pessoas novas. Tem que se atualizar. Olha aí que chique. Um monte de gente Olha entrando. aí. Faz a leitura do QR Code. Siga-nos Chique. para mais dicas. Siga-nos para mais dicas. Arrasta para cima. Assim. Deu bom, deu bom? O link tá aí no chat, né, gente? Aí vocês Isso. podem ir entrando. Ui, é muita gente entrando. É. Gente, que rápido. Não, o pessoal é... Ô, Matheus. Rápido. Internet, né? Tecnologia, não é tecnologia, Matheus. Isso é uma coisa chamada internet. Massa. Então, gente, quem não conseguiu entrar aí, ainda, né, pode ir entrando aí, que aí a gente vai dando prosseguimento, que a gente ainda tem umas coisinhas, Isso. né? Que agora a gente vai brincar um pouco. Quem já ouviu falar no Kahoot? Famoso Kahoot, bem gostosinho. Eu vou ficar assim, muito assim, né? Se a Ana Lara, se o Leon, se o Bila, se a Joyce não ganhar esse Kahoot. Aquela pressão, assim, né? Vocês estão em casa demais. Né? Marina, você vai compartilhar a tela? Vou. Tá bom, vou parar aqui com o compartilhamento. Tem alguém que não conhece o Kahoot, não sabe como é que funciona? Nunca usou? O Leon não conhece. Não, tem vergonha. Recomendamos para quem não conhece que pegue seu telefone. Não conhece, Andresa? É melhor pelo telefone, por causa... Pelo telefone? Eu acho que as perguntas vão aparecer pelo computador, né? Aqui no Meet. Acho que as perguntas não aparecem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Se entrar pelo computador. Vocês vão... Isso. Vocês vão entrar aqui no link que eu mandei, né? Aí ele vai pedir um código. Código do jogo que eu vou mandar aqui no chat agora. Manda o link no grupo. Marina, manda de novo no chat. O link é esse aqui, Kahoot. Padrão. Aí vocês podem colocar esse código. Ana Lara, pronta pra guerra. Aí, tá aqui em cima, Lara. Mandei no grupo também. Qual o PIN? Achei. 69, 11, 34... Vai brincar também, Matheus? Não, compartilha a tela, Marina. Eu sei essas tostas. Não posso. Deixa eu ver. Aqui é esse. A premiação é conhecimento. Pronto, já tá entrando. Melhor premiação que existe. Dá pra ouvir a musicazinha? Gostei, Marina. Bem Halloween. Tá. Tá com esse tema, Kahoot. Não sei como já passou. Marina, tá um pouco alto. Marina, eu tô de fome. Abaixa isso aí. Pra dar o suspense. Isso, tá bom. Eu tô de fome, menina. A premiação é uma semana de folga. Brincadeira. Queria. A premiação é uma semana de paz na vida de vocês. Quando? Nas férias. Um dia de paz, né? Pelo menos um dia. Gente, tem umas 20 pessoas. Até agora só tem 14. Isso. Eu também, Leão, vou jogar. Essa eu busco. Incessantemente. Tem alguém tentando entrar ainda? Gente, aí como é que vai funcionar? As perguntas aparecem aqui na tela do Meet, tá bom? No celular, o computador de vocês, vai aparecer somente assim, as opções. E aí acompanha as perguntas aqui pelo Meet. Olha, temos 20 alunos online, 18. Tem alguém ainda que vai entrar, que tá tentando entrar, pra gente esperar?
Acho que não tem ninguém tentando entrar ainda não, né? Acho que não. Então eu vou iniciar, tá, gente? Se tiver alguém, usa o microfone. Iniciar. Opa. É não funcional, gente. Deixa eu voltar aqui no slide. Será que a gente volta no slide? Não funcional? Pois é. Por quê? Você sabe? Deve ser autenticado. Eu acho que até coloquei nos exemplos. Matheus, ou Gabriela, ou Marina, tenta ler a pergunta. Acho que é pro pessoal não ficar trocando assim de tela, né? Quem tá no computador. Verdade. Leão, tá vendo na sua cara, Leão, dizendo que você é daltônico. Ok, então vamos lá, né? Vou pegar um exemplo aqui. Os usuários devem se autenticar no sistema. É não funcional, gente. Está no slide. Eu vou disponibilizar depois lá no Telegram para vocês reverem. Lembrando que essa videoaula está sendo gravada também para vocês reverem. Então, rever não funcional. Ana, tá na frente. Ei, eu acertei. Sim, isso apareceu ali, ó, quarto lugar. Que é isso, Larissa? Bora para a segunda. O requisito, o sistema deve permitir ao administrador cadastrar usuários. É funcional? Uma pessoa errou. É funcional. O administrador vai lá, ele vai cadastrar, ele vai digitar na caixinha de texto. Quem errou apertou errado, eu acho. É. Não sei quem errou, né, mas... E a Ana continua em primeiro lugar. O requisito não podem se ter dois produtos com o mesmo nome. É não funcional? Ui! É verdadeiro, gente. É não funcional. Porque aí a gente percebe que é algo que está sendo restrito àquele sistema. Não pode ter dois produtos com o mesmo nome. Isso é uma regra. Uma regra, não pode. Se não pode, ele está sendo restringido. Olha... A Ana caiu. Cássia. Arrasou. O requisito, o sistema deverá permitir um usuário a gerar relatórios. É de qual tipo? Funcional? Ainda bem que ninguém marcou NDA.
É funcional porque, de novo, o administrador vai lá e vai gerar relatórios. Ele vai clicar para pedir relatório. Não botou aqui, o pessoal botou funcional. Tá, eu acho que seria gerar relatórios e, tipo, com formato tal, formato X, formato Y, isso já seria uma restrição do sistema. Isso é uma funcionalidade, que ele vai ter que gerar um relatório. Mais um quiz. O requisito, o sistema deve permitir que o administrador desative um usuário. É de qual tipo? Funcional. O administrador... Botaram não funcional também. Não, ele está dando uma funcionalidade, né? Olha, o administrador ele pode fazer isso. Não é uma restrição do sistema. Isso. Ele pode deixar o usuário, ele pode desativar. O requisito não pode ter 2 logins iguais no mesmo banco de dados. É de qual tipo? Não funcional, exatamente. Ele está restringindo, colocando uma regra ali no banco de dados, dentro do sistema. Verdadeiro ou falso? O requisito usuários não devem ser excluídos e sim desativados. É não funcional? É verdadeiro, também uma restrição, uma regra dentro do sistema. Não deve ser excluído, só desativado. O requisito todo usuário do SIGA-A deverá ser aluno ou funcionário da UFC. É de qual tipo? Regras de negócio, exatamente. Precisa ser aluno ou funcionário. O que a gente pode perceber com esse requisito, gente, porque ele é uma regra de negócio, né? Porque é basicamente da organização da UFC, entendeu? Para usar o SIGA, ou você deve ser aluno ou funcionário. Em outras instituições, como aí eu tenho outras instituições que também têm SIGA, possa ser que lá outras pessoas que não sejam do domínio, não seja aluno ou funcionário, tenham acesso ao sistema. Então, é bastante, assim, da organização. Isso. O requisito, se um livro for entregue com defeitos, o usuário deverá pagar uma multa, é uma regra de negócio? É uma regra de negócio, gente. É uma regra da instituição. A biblioteca não vai aceitar o livro com defeitos, vai ter que pagar uma multa. Isso não envolve um sistema, né? A regra do livro vier com defeito. Olha aí como é que tá o ranking, faltando apenas uma pergunta. O Leão tá no topo. Bem que a Gabi Andres aí, falou. uma sequência arrasando. E é porque não conhecia a Daltônica. Imagine se conhecesse se não fosse. Última.
O requisito, o sistema deverá permitir que o administrador altere os dados de um usuário. É de qual tipo? Funcional, a maioria acertou. Exatamente, uma função do sistema, o administrador vai lá, vai alterar os dados. Funcional. Tá O que vocês descrevendo, né, acharam do o que... Kahoot? Pode falar, Marina. Só complementando que esse requisito, ele descreve o que deve ser feito no sistema. Por isso que ele é funcional. E não como deve ser feito. Que aí no como a gente leva mais já para o lado de requisitos não funcionais. Isso. O Kahoot é bom, né, gente? Vou finalizar aqui para ver como é que tá o ranking. E no terceiro lugar ficou Hugo Bessa, de 9 de 10. João O Marcos. João em segundo. Em primeiro lugar, o Leon. Arrasaram. Casaram. Em quarto, a Ana. E em quinto, o Matheus. Parabéns. Isso aí. E agora, por último, vocês têm alguma dúvida? O que vocês acharam? Parabéns, Leon. Eu espero que um dia você tenha o seu dia de paz, tá? Não sei se vai ser amanhã, mas eu espero que você tenha um dia de paz. E antes de finalizar a aula, gente, temos o formulário de presença, que eu vou mandar agora aqui no chat. Eu quero, por favor, né, preencham. Isso, Vou mandar preenche, no Telegram gente. também. Coisas importantes, né? Entrem no nosso canal de comunicação, porque toda a nossa comunicação vai ser por lá. Gente, mais alguma dúvida? Obrigada. O link do YouTube, vou pegar agora. Tá, Leon? Se inscreve, tá? No canal. Dê um apoio moral pra gente. Então é isso, né, galera? Boa noite para vocês e até quarta-feira. Boa noite, Tchau, até tchau. quarta-feira. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, Boa Leon. noite.